Lucas era um jovem de 23 anos, viciado em tecnologia e sempre em busca de novas experiências na internet. Tudo começou quando ele ouviu falar sobre a Deep Web, o lado obscuro da internet que muitos diziam ser um lugar de segredos inimagináveis e atividades ilícitas. Curiosidade sempre foi o seu ponto fraco, e ele não conseguia evitar a tentação de investigar o que estava escondido nas profundezas da web. Lucas estava determinado a descobrir por si mesmo o que realmente acontecia lá. Uma noite, quando todos na casa estavam dormindo, Lucas começou sua jornada pela Deep Web. Ele instalou um navegador especializado, configurou um serviço de VPN e estava pronto para explorar o desconhecido. Logo, ele se viu navegando por uma série de fóruns sombrios, cada um mais intrigante e assustador que o anterior. Parecia que a Deep Web era um lugar onde as regras não se aplicavam e onde as pessoas escondiam seus verdadeiros rostos. E, na real, é assim que funciona dentro desse lado obscuro da web. Lucas passou horas lendo histórias de conspiração, teorias da conspiração malucas e até mesmo encontrou sites que vendiam produtos ilegais como drogas, armas e coisas pesadas que geraria trauma aos mais sensíveis. Mas nada disso era suficiente para satisfazer sua sede por novidade. Ele queria algo mais, algo que o levasse ao limite do desconhecido. Foi então que ele se deparou com um site que parecia se destacar dos demais. Era uma página inicial simples, com um fundo negro e um logotipo sinistro. Não havia informações sobre o que o site oferecia, apenas um campo de pesquisa e uma caixa de login. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade o consumiu. Ele criou uma conta fictícia e fez login. Ao fazer isso, ele foi recebido com uma mensagem: "Bem-vindo ao Portal das Experiências." O site alegava oferecer experiências únicas, algumas das quais eram descritas como sobrenaturais e aterrorizantes. Para ter acesso a essas experiências, no entanto, era necessário pagar um preço alto, tanto financeiramente quanto pessoalmente. Lucas ficou intrigado e decidiu seguir em frente. Ele fez um pagamento considerável em criptomoeda e forneceu informações pessoais, incluindo seu endereço e número de telefone. Em troca, recebeu um e-mail contendo coordenadas geográficas e uma mensagem enigmática que dizia: "Siga as coordenadas e abra a porta para o desconhecido." Sem pensar nas possíveis consequências, Lucas seguiu as coordenadas e na noite seguinte encontrou-se em frente a uma mansão abandonada em um local isolado. Seu coração batia descontroladamente à medida que ele avançava em direção à mansão. A porta da mansão estava entreaberta, como se estivesse esperando por ele. Quando ele entrou, uma sensação de inquietação o envolveu. As paredes estavam cobertas de mofo e a pintura descascada revelava a decadência do lugar. Lucas avançou com cautela, uma lanterna em uma das mãos. Conforme explorava a mansão, ele sentia uma presença sombria ao seu redor, como se estivesse sendo observado. Ele ouviu sons estranhos ecoando pelos corredores vazios e suas pernas tremiam de medo. No entanto, sua curiosidade o impelia a continuar. Enquanto estava em uma sala escura, as luzes começaram a piscar de forma errática. Lucas sentiu um arrepio na espinha quando objetos começaram a se mover sozinhos, como se algo invisível estivesse brincando com ele. Ele não conseguia explicar o que estava acontecendo, mas sabia que tinha que sair dali o mais rápido possível. Quando tentou voltar para a entrada, percebeu que a porta estava trancada. O pânico tomou conta dele enquanto ele tentava desesperadamente encontrar uma saída. Horas depois, a polícia recebeu uma ligação anônima sobre atividades suspeitas na mansão abandonada. Eles arrombaram a porta e encontraram Lucas em estado de choque, tremendo e incapaz de articular claramente o que havia acontecido. Lucas foi levado para o hospital para avaliação psiquiátrica e, eventualmente, recuperou-se fisicamente. No entanto, a experiência o deixou traumatizado e ele jurou nunca mais voltar à Deep Web. Ele nunca soube quem estava por trás da experiência aterrorizante que ele havia enfrentado, mas tinha certeza de que era um jogo mortal do qual ele mal escapou com vida.
Lucas passou dias internado no hospital, sendo tratado por choque e trauma. Os médicos e psiquiatras faziam o possível para ajudá-lo a superar o que havia acontecido naquela mansão abandonada. No entanto, as imagens da experiência aterrorizante que ele vivenciara continuavam a assombrá-lo. Com o tempo, Lucas se recuperou fisicamente, mas seu estado emocional estava longe de ser o mesmo. Ele evitou qualquer menção à Deep Web e até mesmo à internet como um todo, com medo de ser rastreado por aqueles que o haviam colocado naquela situação aterrorizante. Enquanto Lucas se recuperava, a polícia continuou investigando o incidente. Eles descobriram que o site que ele havia acessado havia desaparecido sem deixar rastro. Toda a operação parecia ter sido meticulosamente planejada para atrair pessoas curiosas, como Lucas, e depois desaparecer. As autoridades enfrentaram dificuldades para identificar os responsáveis. Eles rastrearam o pagamento de criptomoedas de Lucas até certo ponto, mas as transações eram complexas e desviavam para contas anônimas. Era como se os criminosos, por trás disso, tivessem conhecimento avançado em criptomoedas e segurança cibernética. Lucas não conseguia esquecer a experiência. Pesadelos constantes o atormentavam e ele frequentemente se via relembrando os eventos daquela noite terrível. Ele sentia que precisava encontrar respostas, não apenas para seu próprio bem, mas para garantir que ninguém mais caísse na mesma armadilha. Com sua determinação restaurada, Lucas começou a estudar computação e segurança cibernética. Ele estava determinado a encontrar pistas que levassem aos responsáveis pela experiência aterrorizante. Enquanto mergulhava no mundo da segurança cibernética, ele descobriu novas informações sobre a Deep Web e como funcionavam as redes ocultas. Com o tempo, Lucas encontrou um grupo de hackers éticos que o ajudou a rastrear a origem das transações de criptomoeda. Juntos, eles seguiram uma série de pistas e finalmente chegaram a um ponto de partida: um servidor de saída na Rússia. As autoridades russas foram contatadas, mas o servidor estava vazio, sem registros de atividade recente. Era como se a trilha tivesse esfriado por completo. Apesar das dificuldades, Lucas e seu grupo não desistiram. Eles continuaram a rastrear informações, seguindo qualquer pista que pudesse levar aos responsáveis. No entanto, a cada passo dado, parecia que os criminosos estavam sempre um passo à frente. A busca por respostas levou meses e o grupo de hackers éticos enfrentou inúmeros obstáculos. Mas, finalmente, eles encontraram um elo fraco na cadeia: um servidor que não havia sido devidamente encriptado. Eles conseguiram obter acesso e descobriram registros que revelavam uma complexa rede de indivíduos envolvidos na operação do Portal das Experiências. O nome de um dos responsáveis era Senhor das Sombras, um pseudônimo que Lucas aprendera a odiar. No entanto, ele não estava sozinho. Havia vários outros envolvidos na operação, todos operando sob nomes de usuário anônimos. Lucas e sua equipe forneceram todas as informações que haviam coletado às autoridades, na esperança de que eles pudessem finalmente prender os responsáveis. A investigação se espalhou por vários países, uma vez que os criminosos operavam de forma internacional. A busca por justiça estava longe de terminar, mas Lucas estava determinado a ver os responsáveis por sua experiência aterrorizante levados à justiça. A Deep Web pode esconder segredos sombrios, mas ele estava determinado a enfrentá-los e a garantir que outros não sofressem o mesmo destino. Enquanto as autoridades prosseguiam com a investigação, Lucas não conseguia conter sua impaciência. Ele sentia que precisava fazer algo mais, algo pessoal, para enfrentar os responsáveis pelo Portal das Experiências. Ele havia aprendido muito sobre segurança cibernética e estava disposto a usar esse conhecimento para rastrear os criminosos. Com a ajuda de seu grupo de hackers éticos, Lucas começou a buscar pistas adicionais e identificar possíveis alvos. Era uma operação perigosa e ele estava ciente de que estava se colocando em risco, mas sua determinação era inabalável. Enquanto investigava, Lucas encontrou um fórum obscuro na Deep Web, onde os cúmplices do Senhor das Sombras discutiam as atividades do Portal das Experiências.
Ele se infiltrou no fórum sob um nome falso e começou a observar as conversas. Foi lá que ele descobriu que os criminosos planejavam uma nova série de experiências, cada uma mais aterrorizante do que a anterior. Uma delas envolvia uma pessoa chamada Ana, que havia sido escolhida como a próxima vítima. Os detalhes da experiência eram perturbadores, incluindo ameaças à vida de Ana. Lucas sabia que tinha que agir rapidamente. Ele compartilhou as informações com as autoridades, mas percebeu que não havia tempo a perder. Ele traçou o endereço IP do Senhor das Sombras até um local na Rússia, onde ele acreditava que o criminoso estava escondido. Com um grupo de hackers éticos dispostos a ajudar, Lucas planejou uma operação para invadir o servidor e, com sorte, localizar o Senhor das Sombras. Era uma missão perigosa, mas a vida de Ana estava em jogo. A operação foi realizada em segredo, e Lucas e sua equipe se infiltraram no servidor russo. Eles encontraram uma série de documentos e comunicações que os levaram a acreditar que o Senhor das Sombras estava prestes a se mover para outro local, talvez percebendo que estavam se aproximando dele. Lucas e sua equipe rastrearam a próxima localização prevista do criminoso e compartilharam as informações com as autoridades locais. Eles montaram uma operação conjunta para prender o Senhor das Sombras e salvar Ana. A operação foi um sucesso, e o Senhor das Sombras foi preso, enfrentando acusações graves de cibercrime e conspiração para cometer atos violentos. Ana foi resgatada a tempo, escapando do destino aterrorizante que os criminosos haviam planejado para ela. Lucas, depois de meses de busca incansável, finalmente viu os responsáveis por sua própria experiência aterrorizante e pela ameaça à vida de Ana sendo levados à justiça. Ele sentiu um alívio profundo, mas também uma sensação de realização. No entanto, a história da Deep Web não tinha um final definitivo. Lucas sabia que havia muitos outros sites obscuros e criminosos naquele canto sombrio da internet. Ele também sabia que sua jornada não tinha terminado. Ele tinha um novo propósito: lutar contra os perigos da Deep Web e proteger os curiosos como ele de cair nas garras dos criminosos. Lucas se tornou um defensor da segurança cibernética e passou a trabalhar com organizações que lutavam contra atividades ilegais na internet. Sua experiência pessoal o tornou uma voz importante na conscientização sobre os perigos da Deep Web e na importância da segurança online. E assim, a curiosidade que quase custou a vida de Lucas se transformou em uma determinação de fazer a diferença, tornando o mundo virtual um lugar mais seguro para todos. Carla era uma jovem estudante de informática, fascinada pelo potencial ilimitado da internet. Ela era conhecida por sua curiosidade insaciável, sempre em busca de novas informações e desafios. Foi essa sede de conhecimento que a levou a explorar a Deep Web, o lado oculto e misterioso da internet. Carla era ciente dos perigos da Deep Web, mas estava confiante em sua habilidade de navegar com segurança e sem ser pega em problemas. Ela instalou um navegador especializado e configurou um serviço de VPN para garantir seu anonimato enquanto explorava as profundezas da web obscura. À medida que mergulhava nas camadas mais profundas da internet, Carla encontrou-se em uma série de fóruns obscuros e perturbadores. Ela lia sobre atividades ilegais, teorias da conspiração e todo tipo de conteúdo que a internet convencional escondia. No entanto, Carla estava determinada a continuar explorando, acreditando que poderia encontrar informações valiosas e desvendar os segredos da Deep Web. Em sua jornada, Carla encontrou um fórum de hackers que se gabava de ter informações exclusivas e inacessíveis em qualquer outro lugar. Sua curiosidade a levou a se inscrever no fórum e participar de discussões sobre cibersegurança e tecnologia. No entanto, o que Carla não sabia era que seu perfil no fórum havia chamado a atenção de um usuário suspeito, que se autodenominava Olhos Invisíveis. Esse usuário começou a enviar mensagens particulares a Carla, oferecendo informações valiosas em troca de detalhes pessoais.
Inicialmente, Carla recusou a oferta, ciente dos perigos de compartilhar informações pessoais online. Mas Olhos Invisíveis persistiu, enviando mensagens cada vez mais ameaçadoras. Ele mencionou informações sobre a vida pessoal de Carla que não deveria saber, incluindo detalhes sobre sua família e sua rotina diária. A pressão do hacker a assustava e Carla se sentia encurralada. Finalmente, em um momento de fraqueza, ela compartilhou algumas informações pessoais, acreditando que isso colocaria um fim às ameaças. No entanto, isso só piorou a situação. As histórias de superação a inspiraram a tomar uma decisão corajosa. Carla sabia que a única maneira de escapar do controle do predador era denunciá-lo às autoridades. Mas ela também tinha medo de que, ao fazer isso, suas informações pessoais fossem divulgadas. Ela entrou em contato com um especialista em segurança cibernética que havia compartilhado sua história de superação no fórum. Juntos, eles traçaram um plano para rastrear Olhos Invisíveis e coletar evidências contra ele. Eles planejaram fazê-lo de forma que sua identidade permanecesse protegida. Enquanto o predador online estava ocupado com uma nova demanda, Carla e o especialista em segurança cibernética começaram a reunir provas de suas atividades criminosas. Eles descobriram uma rede de servidores que ele usava para ocultar sua identidade e rastrearam seus movimentos até um local no exterior. Quando todas as provas foram reunidas, eles contataram as autoridades locais e forneceram informações detalhadas sobre o predador online, seu modus operandi e as ameaças que Carla havia enfrentado. As autoridades imediatamente iniciaram uma investigação. Carla estava nervosa, pois temia que o predador descobrisse que ela o havia denunciado. No entanto, o especialista em segurança cibernética a tranquilizou, garantindo que eles haviam coberto seus rastros com sucesso. À medida que a investigação progredia, Olhos Invisíveis começou a sentir a pressão, pois suas atividades eram cada vez mais expostas. Ele fez tudo o que pôde para evitar ser capturado, mas no final, a lei o alcançou. Com a ajuda de provas sólidas e o testemunho de Carla, Olhos Invisíveis foi preso e enfrentou acusações graves de cibercrimes, chantagem e extorsão. Carla finalmente se sentiu segura, sabendo que o predador online não poderia mais ameaçá-la. Ela também começou a trabalhar para reconstruir sua vida e superar o trauma que havia sofrido. Sua experiência serviu como um alerta para outros jovens que exploravam a Deep Web, e ela se tornou uma defensora da segurança cibernética, compartilhando sua história para ajudar a conscientizar as pessoas sobre os perigos online. Depois de denunciar Olhos Invisíveis e ajudar a colocá-lo atrás das grades, Carla começou um processo de recuperação e reconstrução de sua vida. A sensação de alívio de saber que o predador online não representava mais uma ameaça foi imensa, mas as cicatrizes emocionais que ele deixara eram profundas. Carla decidiu se dedicar à segurança cibernética, de modo a evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo pesadelo que ela vivenciara. Ela voltou à universidade e se especializou na área, tornando-se uma especialista em prevenção de crimes cibernéticos e proteção online. Como parte de sua missão de conscientização, Carla começou a dar palestras em escolas e comunidades sobre os perigos da Deep Web e os riscos associados à divulgação de informações pessoais online. Ela compartilhou sua história, enfatizando a importância de relatar quaisquer encontros suspeitos na internet às autoridades competentes. Sua coragem e determinação a tornaram uma figura respeitada na luta contra predadores online e crimes cibernéticos. Carla continuou trabalhando lado a lado com a polícia e organizações de segurança cibernética para identificar e combater ameaças virtuais. Um dos projetos mais notáveis que Carla liderou foi a criação de uma plataforma de denúncia segura, onde as vítimas de predadores online podiam relatar seus casos anonimamente, sem medo de represálias. Isso permitiu que mais pessoas buscassem ajuda e apoio, o que era fundamental para a captura de predadores e para a proteção de potenciais vítimas. À medida que sua carreira na segurança cibernética progredia, Carla encontrou apoio emocional e psicológico para lidar com o trauma que havia enfrentado.
Ela aprendeu a canalizar suas experiências pessoais em uma força motriz para ajudar os outros e para construir um mundo online mais seguro. Carla sabia que o trabalho dela estava longe de terminar. A Deep Web continuava a ser um terreno fértil para predadores e criminosos online, e era vital continuar lutando contra ameaças cibernéticas em constante evolução. Com o tempo, a história de Carla se tornou um exemplo de resiliência e coragem. Ela não apenas sobreviveu a um encontro aterrorizante com um predador online, mas também transformou sua experiência em uma missão para proteger os outros. André era um engenheiro de software habilidoso que passava a maior parte de seu tempo navegando na Deep Web em busca de informações obscuras e ilegais. Sua obsessão pela busca do conhecimento proibido o levou a explorar os cantos mais sombrios da internet, onde se deparou com um site misterioso chamado O Abismo da Vingança. O site atraía aqueles que ansiavam por vingança contra seus inimigos e oferecia serviços de destruição virtual. Qualquer pessoa podia contratar hackers para arruinar a vida de outra pessoa, seja invadindo suas contas, destruindo sua reputação online ou causando danos financeiros. André ficou intrigado com as possibilidades oferecidas pelo site. Atraído pelo anonimato que a Deep Web proporcionava, André decidiu usar os serviços do Abismo da Vingança. Ele contratou um hacker para se vingar de um antigo colega de trabalho que havia sido promovido em sua frente. A ideia de arruinar a vida de alguém sem ser pego o excitou. O hacker, conhecido como Sombras Vingativas, aceitou a missão e começou a executar um ataque virtual contra o colega de trabalho de André. Pouco a pouco, a vida do homem desmoronou. Suas contas online foram invadidas, seus segredos expostos e sua reputação arruinada. Ele perdeu o emprego e entrou em uma espiral descendente de desespero. André se sentiu triunfante, acreditando que havia se vingado com sucesso. No entanto, o que ele não sabia era que Sombras Vingativas era um hacker implacável e inescrupuloso que não se contentava em simplesmente cumprir a missão. À medida que André navegava na Deep Web, ele começou a perceber que estava sendo observado. Seus dispositivos apresentavam problemas misteriosos, sua identidade parecia frágil e ele começou a receber ameaças anônimas. A sensação de ser perseguido o aterrorizou e ele percebeu que havia se envolvido em algo muito maior do que imaginara. Um dia, Sombras Vingativas entrou em contato diretamente com André. Ele revelou que tinha informações incriminadoras que poderiam destruir a vida de André se ele não cumprisse suas demandas. O hacker exigiu que André o ajudasse a realizar uma série de ataques cibernéticos e crimes online ainda mais graves. André estava preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Ele havia desencadeado uma força sombria e estava sendo chantageado por suas próprias ações. A linha entre vítima e vilão se tornou obscura e ele não sabia como escapar do abismo que havia se formado à sua volta. André estava encurralado, sendo chantageado por Sombras Vingativas. Ele não tinha escolha a não ser obedecer às demandas do hacker, que incluíam a realização de ataques cibernéticos cada vez mais perigosos e ilegais. À medida que os crimes cometidos por André se intensificavam, a sensação de culpa e desespero crescia. Ele começou a perceber que estava envolvido em uma rede de atividades ilegais que iam muito além de sua capacidade de controle. Ele também sabia que sua própria liberdade estava em risco. Para complicar ainda mais as coisas, André percebeu que não conseguia mais confiar em ninguém. Ele temia que sua família e amigos fossem colocados em perigo se ele desobedecesse às ordens de Sombras Vingativas. Ele estava isolado e preso em uma teia de mentiras e chantagem. A situação se tornou ainda mais angustiante quando Sombras Vingativas ordenou a André que realizasse um ataque cibernético contra uma empresa de segurança cibernética de renome. A empresa havia se tornado uma ameaça para os hackers da Deep Web, e o ataque era parte de um plano maior para neutralizar sua influência. André estava ciente de que a realização desse ataque era arriscada e poderia resultar em sérias consequências legais.
Ele estava em um beco sem saída e sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar dessa situação aterrorizante. Foi quando ele se deparou com um artigo sobre um grupo de especialistas em segurança cibernética que se dedicava a combater atividades ilegais na Deep Web. A organização estava comprometida em desmascarar hackers e criminosos online e fornecer proteção às vítimas. Desesperado, André entrou em contato com esse grupo e compartilhou sua história. Ele esperava que eles pudessem ajudá-lo a se libertar das garras de sombras vingativas e expor a rede de criminosos online que o havia envolvido. No entanto, ele sabia que a situação era perigosa e que a colaboração com os especialistas em segurança cibernética trazia riscos. O mundo obscuro da Deep Web estava repleto de perigos, e André estava prestes a embarcar em uma jornada perigosa em busca de redenção. Sua participação nos crimes orquestrados por sombras vingativas. Eles começaram a trabalhar juntos para rastrear a identidade do hacker e expor a rede de atividades ilegais na Deep Web. À medida que a investigação avançava, André percebia que o risco que estava correndo era maior do que jamais imaginara. Sombras vingativas era astuto e implacável, e a rede de criminosos online tinha recursos significativos para se proteger. Finalmente, os especialistas em segurança cibernética conseguiram chegar perto de desmascarar sombras vingativas. Eles identificaram a origem das ameaças e até mesmo obtiveram evidências de áudio e vídeo que poderiam incriminá-lo. Estavam prestes a expor o hacker perigoso. No entanto, antes que pudessem concluir a investigação, Sombras Vingativas desapareceu. Todas as suas contas e presença online haviam sido apagadas. Era como se ele nunca tivesse existido na internet. A rede de criminosos online também mostrou sinais de dissolução, tornando-se mais elusiva do que nunca. André e os especialistas em segurança cibernética haviam vencido a batalha, mas o inimigo parecia ter se esvaído nas sombras. Com a resolução da ameaça iminente, André sentiu um senso de alívio, mas o mistério em torno do desaparecimento de Sombras Vingativas pairava no ar. O que aconteceu com o hacker? Quem estava por trás da rede de atividades ilegais na Deep Web? Essas perguntas permaneciam sem resposta. A experiência de André serviu como um alerta sobre os perigos da Deep Web e a necessidade de vigilância constante na proteção contra ameaças online. A história também enfatizou o poder da colaboração e da busca da verdade, mesmo em circunstâncias extremamente adversas. E assim, a história de André e Sombras Vingativas deixa um mistério não resolvido, lembrando a todos que o mundo online esconde segredos e perigos que podem surgir a qualquer momento. Se você gostou dessas histórias e quer continuar acompanhando os conteúdos, inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo envolvente. Fique atento às próximas histórias e até a próxima. Espero que tenha apreciado as histórias e obrigado por se juntar a nós. Até mais!